Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos e alunas, com o objetivo de te ajudar, de nortear o seu pensamento, o seu plano de aula, através de subsídios que disponibilizamos aqui todas as semanas para te ajudar. O objetivo é te ajudar. Eu te agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos seus comentários, pela tua divulgação do nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te a inscrever-se no canal. Venha, inscreva-se no canal, tem uma tarja vermelha com letras brancas, clique nela, aí você se tornará um inscrito. E tornando um inscrito, você vai assistir os vídeos. Assistindo os vídeos, gostando, ó, um joinha, um likezinho aí dizendo gostei, pode comentar, faça seu comentário aí no canal que à medida do possível eu vou te respondendo. Divulgue, compartilhe os nossos trabalhos. Tem um sininho que você pode ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, à medida que eu vou postando vídeos novos, você vai recebendo uma notificação e você vai assistir esses vídeos em primeira mão. Então clique aí no sininho e ative aí o sino. Você pode também acessar os comentários de trimestre passado. Eles estão disponibilizados através de playlists. Então, através disso, você pode acessar essas pastas, assistir os vídeos, comentar, divulgar, compartilhar e dar um joia aí para nós. Nós acabamos de estudar uma lição maravilhosa que foi do segundo trimestre, uma lição que deixou muitas pessoas impactadas e preparadas para enfrentar os desafios da vida cristã. E nesse trimestre, que é o terceiro de 2019, estaremos estudando uma revista maravilhosa, A Razão da Nossa Esperança, alegria, crescimento e firmeza nas cartas de Pedro. Uma revista comentada pelo meu amigo, pastor Valmir Milhomem. É um pastor aqui de Cuiabá, um grande ensinador, e ele comenta sobre as cartas de Pedro e fala sobre a razão da nossa esperança. E nesse trimestre aprenderemos exatamente sobre isso, as cartas de Pedro, vivendo em esperança e firmados na verdade, desfrutando alegria na esperança da salvação, vivendo em santidade e integridade, o relacionamento do cristão com o Estado e com os superiores, conselhos valiosos para a vida cristã e família, a razão da nossa esperança, a alegria em meio à dor, o papel do líder e a convivência cristã, o conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual, permaneçam firmes na palavra da verdade, alerta contra os falsos mestres e suas heresias, a impiedade decorrente dos falsos ensinos, a vinda do Senhor, a nossa suprema esperança. Por fim, uma lição que você não pode faltar durante o trimestre, que fará diferença na sua vida com ensinos valiosos, ensinos preciosos. E a primeira lição, datada do dia 7 de julho de 2019, traz o título As Cartas de Pedro, vivendo em esperança e firmados na verdade. E o texto do dia está em 2 Pedro 3:1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. A síntese. As cartas de Pedro foram escritas com o propósito de encorajar os cristãos em tempos de provação e a se manterem firmes na verdade diante dos falsos ensinamentos. Então as cartas de Pedro são conselhos, são lições, são doutrinas, são assuntos que até hoje nós convivemos com ele. Então por isso que é imprescindível estudar esses temas, porque volta e meia as heresias aparecem aí. Nos últimos dias, disse Jesus Cristo, os falsos mestres estariam presentes com suas doutrinas. E nós estamos vivendo os últimos dias, como diz o escritor aos Hebreus, que havendo Deus antigamente falado diversas vezes e de muita maneira aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então a fala do Filho, ela já está nos últimos dias. Nós estamos vivendo aí mais ou menos 2019 anos desses últimos dias. Então lógico que essas mesmas situações escritas nas cartas de Pedro pode estar presente no nosso meio, até aparecer na igreja. Mas através das cartas de Pedro e das suas advertências, dos seus ensinos, podemos detectar os problemas, as heresias, os falsos mestres e assim filtrar aquilo que é puro e que é proveniente da palavra de Deus. No primeiro ponto, o comentarista fala de Simão Pedro, que foi o autor das cartas de Pedro. Quem que era Simão Pedro? Ele era um pescador,
Era alguém que Cristo chama ele pescando e diz: vinde após mim e vos farei pescadores de homem. Aquele que negou, mas que depois de ver a ressurreição de Cristo, entender o amor de Cristo, ele então nunca mais negou. Diante do Sinédrio, ele se recusa a parar de falar do nome de Cristo, e quando disseram para ele: nunca mais fala no nome de Jesus Cristo. Então ele vai dizer: não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, a não ser o nome de Jesus. Então este é Simão Pedro, que escreve as cartas, um dos líderes da igreja de Jerusalém, um dos 3 mais próximos de Cristo, que estava sempre presente com Cristo, um dos mais velhos dos apóstolos, mas que teve a mente aberta para entender os projetos de Deus através do Evangelho, para saber a necessidade da salvação das pessoas. Simão Pedro, às vezes chamado de Cefas, que a lição dá o significado, Simão, Cefas e Pedro. Você pode observar no primeiro ponto, não vou comentar porque já está na própria lição aí os nomes, os significados, as variantes deste nome, né? Então, este é o homem que escreve a sua carta. Pedro é um homem renovado e cheio do Espírito Santo. Nós podemos ver a vida de Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo. Ele era o único dos discípulos que ousava discordar de Jesus. Não, eu não vou te negar. Era um dos primeiros que interagia com Cristo nos seus ensinos. Mas foi também um homem que às vezes não confiou em Cristo e puxou da espada. Falou muitas coisas, é um dos que se destaca nas palavras positiva ou negativa, atitude positiva ou atitude negativa, ele se destaca sobre isso. Nós vemos que foi o que negou a Cristo, e isso marcou profundamente a sua vida, mas que mesmo com ele negando, Cristo não desiste de Pedro, ele vai atrás de Pedro, concede perdão e coloca ele diante da igreja. Apacenta os meus rebanhos, estava dizendo do futuro, como seria a vida de Pedro, o pastor da igreja de Jerusalém, coisa que ninguém faz no nosso meio quando falhamos. Quando os cristãos falham, quando os líderes falham, a mínima coisa que nós fazemos é excluí-lo do nosso ciclo de amizade ou de confiança, tirar o que ele já possui e deixar ele no canto. Cristo não, perdoa, esquece e ainda dá confiança para ele, colocando ele como líder, apesar dele ter negado. Este é Simão Pedro, mas que quando foi cheio do Espírito Santo, que foi queimado, que tirou todo ainda o que estava para ser purificado através do Espírito de Deus, nós vemos um Simão Pedro corajoso, que não negou a Cristo, cheio do Espírito Santo, que conduziu a igreja nas doutrinas, na evangelização, falando do Espírito Santo, falando do caminho para a salvação, falando do sofrimento de Cristo, falando da experiência que ele viveu. E ele, cheio do Espírito de Deus, ele conduz o Evangelho no mundo em que vivia, por mais que não tivesse grandes letras, grandes graduações, mas foi um homem usado e estava disposto a morrer como morreu, pelo nome de Cristo. A carta de Pedro é uma carta da experiência, falando da experiência que ele vivia, falando dos ensinos que ele viveu, porque Cristo também falou dos falsos mestres, dos falsos ensinos para os discípulos. Então agora Pedro está presenciando isso, está escrevendo, falando da sua experiência cristã, sua experiência com Cristo, sua experiência ministerial, quanto a sua experiência com o Espírito de Deus. O segundo ponto fala da primeira carta de Pedro e os destinatários. Provavelmente Pedro ele está escrevendo chamado Cartas Universais porque eram para diversas pessoas, como a própria lição aponta, dizendo que as cartas eram para os estrangeiros cristãos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, as 5 províncias da Ásia Menor que faziam parte do Império Romano. Esses cristãos que estão aí. E geralmente eles estavam sofrendo por causa das consequências do império sobre os cristãos, porque o império delegava que adorasse ao César e que a única religião oficial fosse a adoração ao César. E os cristãos não adoravam ao César, nem o seu cavalo, os cristãos adoravam a Cristo. Devido a isso foram perseguidos, os judeus foram perseguidos. Em Roma eram pessoas não gratas, não eram bem-vindas por causa da sua crença, da sua fé, e tiveram que ser alertados, tiveram que ser alentados, tiveram que ser aconselhados, tanto por Paulo quanto por Pedro. Eles precisavam de conselhos, precisavam de ter a certeza da sua fé viva. Então Pedro escreve motivando, ajudando, aconselhando, dinamizando a vida dessas pessoas que criam em Jesus Cristo, que foram aceitas através da mensagem dos discípulos.
não é possível saber a exatidão da carta de Pedro, o ano que geralmente foi escrito. Alguns comentaristas têm dito no ano 60 depois de Cristo, outros têm dito 63, porque a cronologia ela não está exata, sempre tem uma variante, sempre tem algumas diferenças. Mas é aproximado isso aí, 60, 63 depois de Cristo que ela foi escrita. E é uma carta estritamente doutrinária, que fala de ensinos, que fala de doutrinas, seja o ensino familiar, como viver em família, seja o convívio social. Pedro está dizendo como que se deve viver na sociedade, viver com os irmãos, a integridade, o amor a Deus, a santidade. São diversos os temas. A carta de Pedro ela é rica de doutrina, ensinando os irmãos a viver separados do mundo, fazendo diferença de uma vida mundana e uma vida cristã. E pautada no amor de Cristo, a santidade, pautada na justificação, pautada na santificação. Uma série de doutrinas que nós podemos detectar que é uma carta riquíssima em doutrinas a partir de Pedro, que recebeu esses ensinos de Cristo. O terceiro tópico, a segunda carta de Pedro, agora, também parece-me que é para os mesmos destinatários, com uma tonalidade diferente, que nós vamos estudar ainda ao longo da lição. Nós não temos a pretensão de esboçar toda ela aqui, mas ao longo da lição vamos estudar essa segunda carta de Pedro. Mas parece-me que é os mesmos destinatários, ou talvez alguns a mais, dos cristãos que estavam dispersos pelo todo o Império Romano. As províncias romanas tinham cristão, porque o Evangelho chegou a Roma, Paulo pregou em diversas localidades, pegou pela Itália, pegou pela Espanha, e Pedro, ele então tem todo esse contexto social, esse contexto de cristãos fiéis a Deus como igreja. Então ele está olhando para todas as pessoas, escrevendo uma carta para elas, falando de ensinos, falando de motivação, falando da vontade de Deus, falando do Evangelho, olhando para o sofrimento dessas pessoas e também pela ajuda, pelo socorro que eles estão pedindo, pelas dúvidas, e Pedro está escrevendo essa carta. Lógico que a segunda carta, a data é diferente, né? Por isso que é a segunda carta. Alguns falam 65, outros falam 67, outros falam 68 depois de Cristo. Certo é que não é exata a cronologia dessas cartas. Para estas pessoas, na segunda carta, Pedro ele fala da verdade de Cristo, verdade da fé cristã, verdade da esperança em Deus. Ele fala da verdade e fala da esperança, esperar em Deus. Os cristãos ele têm uma esperança e uma promessa, e estas promessas são verdades. A vida cristã é uma vida verdadeira. A salvação, ela não é uma ilusão, é uma verdade. A fé em Deus, o reino de Deus é uma verdade que pode ser experimentada, pode ser observada. E o cristão ele tem essa esperança, por mais que a esperança da bonança, da felicidade total ou da tranquilidade ela não venha nesta vida agora terrena, mas na vida por vir teremos essa tranquilidade, essa certeza, o sofrimento será banido. Às vezes os cristãos da igreja primitiva sofreram a vida inteira aqui pelo amor ao Evangelho e pelo amor a Cristo, e morreram sem ter o sofrimento amenizado. Mas na morte, ou depois da morte, eles têm uma vida eterna. E é disso que Pedro está dizendo. Por mais que nós não tenhamos um sossego social aqui por causa da fé e por causa do Evangelho, mas no futuro teremos a vida eterna. Então Pedro dá essa certeza para a igreja, né? Ele coloca como o preço de salvação algo caríssimo, já no primeiro versículo, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa nova maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Aí ele coloca o valor, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que abundantemente ele derramou sobre vós. Então ele já começa dizendo isso, destacando o gerúndio, sabendo, quer dizer, nunca esqueçam disso, nunca esqueçam do valor preciosíssimo da salvação. Nunca esqueço do valor preciosíssimo do sacrifício de Cristo. Ele está acima do sofrimento, ele está acima da tristeza, está acima da angústia. Então por isso que requer que a gente enfrente a tristeza, enfrente a angústia, enfrente o sofrimento, porque o que Cristo fez é superior e é mais valioso alcançá-lo do que ficar pela metade do caminho com a angústia ou através da tristeza ou da agonia. Então é melhor enfrentar, estar intacto, chegar do outro lado e receber a vitória. Esta é a esperança, esta é a verdade que Pedro destaca nesse ponto.